Estamos todos felizes porque estamos reunidos mais uma vez aqui enquanto igreja, né? Ajudando uns aos outros a passar pelas dificuldades físicas, pelas dificuldades emocionais, mas especialmente pelas dificuldades espirituais que alguns têm passado. Eu estava comentando ali com a minha dupla de oração, quantas pessoas adoecidas na nossa igreja, no nosso meio, no Brasil de forma inteira. E todas as faixas etárias, não é, irmã Riane? Não existe mais uma faixa etária específica. Então, vamos orar pela saúde uns dos outros, amém? Querido Deus, amado Pai, somos gratos a Ti, Senhor, porque estamos aqui na Tua presença, aprendendo um pouco mais de Ti. Somos gratos porque estamos reunidos. Eu te peço, em nome de Jesus, que cuide da nossa saúde física, emocional e espiritual. Tu sabes, ó Deus, o motivo de cada um estar aqui essa noite, mas também o Senhor sabe o motivo de cada um não ter podido vir. Por isso, visita estas famílias, restaura a saúde física, emocional e espiritual. Usa-me, Senhor, esta noite. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos numa série de mensagens para o mês de julho, uma vida generosa. Quem tiver aí sua Bíblia, abra logo em Efésios 2, de 1 ao 10, né? Quem não trouxe a Bíblia, te junta aí com o crente, que ele vai selecionar para você esses versículos, mas eu também vou ler para você, tá certo? Deixa aí separadinho. Que mensagem linda esta noite que o Senhor tem para nós. Uma vida generosa. E aí está ali a pergunta, né? Eu sou generoso? Precisa responder agora não, que eu não quero constranger ninguém, mas durante a semana vamos refletir a respeito dessa pergunta. Eu sou uma pessoa generosa? Primeiro, o que é a generosidade? O que o dicionário diz a respeito do que é generosidade? Ele diz o seguinte, que é uma virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefício do outro. Olha que maravilha, que prova de generosidade Deus fez por nós. Por quê? O que foi que Ele fez? Ele deu o quê? Que sacrifício? Ele deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Eita maravilha, o Senhor tem muitas coisas para falar conosco esta noite. Efésios 2, eu vou ler para vocês de 1 ao 10, o que diz a palavra do Senhor. Do pecado para a salvação pela graça. Diz assim a palavra de Deus. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Jesus Cristo. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de nós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ouçam glória a Deus, aleluia, por essa palavra tão especial que Deus tem para a gente essa noite. Os atributos de Deus, pois Ele é a essência da graça. Irmãos, precisamos entender primeiro o que é graça e misericórdia, né? Graça e misericórdia, elas são gêmeas fraternas.
tiveram início na mesma pessoa, elas brotaram as duas da mesma fonte, aparecem simultaneamente, mas elas não são idênticas, não é mesmo? A misericórdia, ela não nos dá aquilo que merecemos. Porém, a graça nos dá o que não merecemos. Eita, irmã Joyce, enrolou aí o negócio. Precisa repetir, eu vou repetir, para que a gente possa entender melhor. A misericórdia não nos dá aquilo que merecemos. Fato. A graça nos dá o que não merecemos. Graça significa o quê? Ela denota, primeiro, boa vontade. A graça, ela denota bondade. A graça também é um benefício que Deus nos dá. Ela evoca imagens de um superior concedendo favores a um inferior indigno, porque é o que nós somos. Não somos merecedores dessa graça. A graça do Senhor, ela inclui um favor que é não merecido. A aceitação não esperada, um amor incondicional que vem da parte do nosso Senhor Deus. E Ele é muito generoso nesse sentido, e é o que nós viemos aqui aprender essa noite, a sermos generosos. Por quê? Porque Jesus é o doador da graça. Uma amostragem dos dons da graça inclui o quê? A salvação. Está lá em Efésios 2:8. Uma amostragem desses dons da graça entra aí também a adoção, o direito à herança que nós temos da parte de Deus, há uma cidadania celestial, porque o nosso lugar é no céu. Direito também a uma santidade, essa graça nos dá. O acesso a Deus, que Deus permitiu que nós tivéssemos a Ele. Gente, olha quanta generosidade da parte do Senhor que nós temos a aprender com Ele. O que mais que a graça nos concede? Efésios 1:7 diz que a graça nos concede perdão, irmã Riane. Olha que Deus generoso nós servimos. Nos prepara também para o servir ao Senhor. Esta graça misericordiosa, uma habitação do Espírito Santo nas nossas vidas, porque Ele é o conosco. Essa graça também nos concede, de acordo com Efésios 6, do 10 ao 18, nos concede a armadura de Deus, e nós já pregamos aqui a respeito da armadura de Deus, e essa graça nos concede muito mais coisas. Por quê? Porque, mais uma vez eu digo e repito, Deus é generoso conosco, mesmo nós não merecendo. E aí vem novamente aquela pergunta, né? Somos generosos? Nós acabamos de aprender aqui sobre generosidade, o conceito que é uma virtude de uma pessoa que se dispõe a sacrificar a si próprio em favor do outro. Mas e eu? Eu, Joyce, estou sendo generosa no meu dia a dia? Você, irmão, você, irmã, estão sendo generosos no dia a dia, né? Não é de se admirar que a sua graça seja denominada, lá em 1 Pedro 4,10, de multiforme. Mas o que significa isso? Que os dons não são iguais. A palavra já está dizendo, a própria palavra multiforme significa não são cópias. O pecado não é páreo para a graça de Deus. Eu sempre digo, nós estamos numa luta constante contra a carne, contra o pecado. Porque a gente se pega fazendo aquilo que não é para fazer, mas o pecado nunca foi páreo e jamais será para a graça de Deus e a bondade de Deus e a generosidade de Deus conosco. Qualquer que possa ser o impacto do pecado, a graça divina é mais potente. É você quem está dizendo, irmã Joyce? Não, está lá em Romanos 5:20. Qualquer que possa ser o impacto do pecado, a graça divina é mais potente. Deus é generoso. Deus é um Deus doador. Ele nos concede todo o seu amor e ama concedê-lo. Ele ama conceder o amor a cada um de nós.
E Ele vem nos ensinar a conceder também o nosso amor a outras pessoas, a buscarmos ser generosos, a buscarmos a alcançar outras pessoas, a buscarmos e a nos ensinar a praticar o ID e pregar o Evangelho a todas as criaturas. Graça é um de seus maiores prazeres, está lá em Efésios 1, quem quiser ler depois, do 5 ao 9. Amém? Então, nós estamos esta noite aqui para aprendermos a sermos mais generosos, com todos esses exemplos que nós lemos agora há pouco aqui. Porque Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Amém? Mas também nós temos uma palavra a respeito de salvação, que é o livramento de Deus. Né? E eu trouxe um texto aqui muito interessante sobre salvação, que diz assim: a salvação pode ser descrita como arrancar alguém de um sério perigo. E não é mesmo? Olha que interessante. Nós estamos ajudando a arrancar alguém de um processo de pecado constante que aquela pessoa vive. Nós passamos por esse aperto, por essas dificuldades. Quem aqui, todos nós, fomos arrancados do pecado em algum momento e apresentados ao Senhor Jesus, e com a graça multiforme dele, nós fomos salvos, separados para a santidade. Eu tenho um breve testemunho a respeito sobre esse arrancar. Eu estava refletindo e trabalhando nesta palavra, ouvindo o que o Senhor tinha a dizer para mim, e eu pensei, né? Eu vou falar a respeito do meu pai e do meu irmão, que passaram um momento muito especial na vida deles, de testemunho que o Senhor fez naquele dia com meu pai e com meu irmão. Meu pai tinha uma Kombi, e a Kombi velhinha, gente. E ele gostava muito de arrumar a Kombi dele, tinha todas as ferramentas, era um homem muito cuidadoso, muito zeloso com as coisas. E ele colocou o macaco, montou o macaco e se passou para debaixo da Kombi. Mas faltou uma ferramenta para ele pegar. Como ele não quis sair do chão para se levantar, chamou o meu irmão, que se chamava também José, os dois se chamavam José, mas o apelido do meu irmão era Jota, porque todos os nomes da família começam com Jota. Então, ele era o caçula, Jotinha. Cresceu, virou Jota, né? Aí ele gritou: Jota, vem aqui, pega a ferramenta. Quando o meu irmão botou o pé na Kombi, a Kombi caiu sobre a testa do meu pai. E ele ficou lá embaixo da Kombi desfalecido. E meu irmão gritou na hora por socorro pelos vizinhos, e ninguém ouviu, né? Ninguém percebeu, ninguém se atentou, nem nós mesmos dentro de casa. E esta semana eu estava ouvindo um devocional num aplicativo chamado Glorify, que contou a história de uma mãe que passou por essa mesma situação. E eu assisti e ouvi junto com minha filha Nayandra. Olha, Nayandra, que providência divina. E preparando a palavra, que é salvação, eu disse: eu vou levar essa palavra para os irmãos, porque ela é muito forte. O meu irmão levantou esta Kombi sozinho, puxou o meu pai debaixo da Kombi e, vamos colocar aqui, salvou, de certa forma, arrancou o papai de lá. E no Glorify, nesse devocional, ele conta o seguinte, que os psicólogos chamam, pastores, esse momento de super força. Tanta adrenalina é liberada na corrente sanguínea daquele ser humano, que ele é tomado por uma força sobrenatural. Uma força de que só uma mãe pode ter para salvar o seu filho, como aquela mãe do devocional do Glorify fez. Uma força que só o Senhor deu para o meu irmão naquele momento, para arrancar o meu pai debaixo daquele carro. Amém? Mas nós, crentes salvos em Cristo Jesus, sabemos que super força é essa. E de onde vem essa força e esse socorro? De onde, igreja? Essa força e o nosso socorro vem do Senhor, o nosso Deus. Meu pai teve precisou fazer uma cirurgia, pegou 15 pontos aqui na testa, ficou em observação e o médico disse: as primeiras 72 horas tem que ficar em observação. Até aqui fizemos tomografia e não tem nenhum hematoma, né? E nós não éramos crentes salvos em Cristo Jesus ainda.
O Senhor tinha promessas para realizar na nossa família e assim fez, porque Ele tinha propósito e Ele faz. Mas após 3 dias, o papai começou a perder a voz, a ficar com a língua embolada. E nós descobrimos o chamado hematoma subdural. E ele precisou fazer uma cirurgia às pressas, colocar dreno. E a partir dali, meu pai nunca mais foi o mesmo. Por quê? Porque houve um momento de sofrimento, né? Foi arrancada a saúde do meu pai ali naquele momento. Porém, Deus fez milagres neste momento difícil que o papai e a nossa família estava passando. O Senhor fez com que meu pai deixasse de murmurar, porque ele era um homem muito murmurador. O Senhor o ensinou a responder eu te amo, porque ele não sabia dizer eu te amo, por quê? Porque ele não aprendeu a ser amado, os pais não ensinavam, eram de uma outra prática, de uma outra época, de uma outra herança. E o meu pai, nesse momento de dificuldades físicas, emocionais e espirituais, entregou a vida a Jesus. Naquele momento em que foi arrancado debaixo daquela Kombi, o Senhor tinha um propósito para meu pai de livramento, de salvação. Porque a salvação, sim, é um livramento de Deus. Amém? Sendo assim, o Senhor salva ou arranca cada indivíduo que confia nele no caminho que conduz à morte eterna do inferno. Crente salvo em Cristo Jesus não deve temer falar sobre céu e inferno e mostrar a realidade para quem ainda não conhece. Porque são essas 2 oportunidades, são esses 2 os caminhos. Porém, eu sempre digo nas aulas de EBD, os meus alunos que estão aqui, precisamos tomar cuidado com a forma que estamos praticando o ID. A Bíblia diz, ide pregai o evangelho a todas as criaturas, mas a Bíblia também nos ensina que não é pela força, é pelo amor. Então, precisamos ter cuidado, porque as pessoas requerem, elas têm uma forte, intensa vontade de conhecer a Jesus. E através desse conhecimento, a salvação será o livramento de Deus para ela. Então, a salvação requer não apenas um ato inicial de Deus, mas também a nossa resposta. E como nós estamos cumprindo com o nosso ID e falando de Jesus para todas as pessoas. Há basicamente 3 aspectos que nós vamos aprender aqui esta noite sobre a salvação e este livramento que é a salvação divina. Primeiro, a justificação. Segundo, a santificação. E terceiro, a glorificação. Calma, que eu vou explicar cada uma delas com muita clareza. Amém? Primeiro, a justificação. Ela é a libertação divina da penalidade do pecado. Gente, como é bom sermos livres, não é? Quando nós estamos passando por um processo de doença. Gente, que coisa difícil aqueles 2 primeiros dias de resfriado. Você fica tão mal, né? Tão acamada, sem vontade de fazer nada, sem vontade de comer, sem conseguir muitas vezes até beber água. E aí, quando aquele processo de adoecimento passa, que você está firme e forte, você diz assim, Jesus, glória a Deus, o Senhor me libertou e me deu livramento desse processo de doença. É assim com vocês também? Isso é a libertação divina da penalidade do pecado. É isso que Deus faz conosco. O pecado nos mantém adoecidos, inertes, doentes, sem força para fazer nada, a não ser conduzir por um caminho de maldade, a não ser nos conduzir por um caminho de forma errada. E não é isso que Deus fez um planejamento para nós. Quando uma pessoa aceita Jesus em sua vida, ela se torna totalmente livre desta penalidade, do pecado e da morte espiritual. E nós precisamos passar isso para as pessoas, né? Nós não vamos passar 2, 3, 6 meses no céu, ou 2, 3, 6 meses, 1 ano no inferno. Nós estamos falando aqui de eternidade, de morte espiritual, de dor, de ranger de dentes. A penalidade por pecados que foram cometidos lá no passado ou por pecados que ainda serão cometidos no futuro.
precisamos lembrar sempre que isso já foi pago pela morte de Jesus e foi morte de cruz. Então já fomos justificados. E o que dizer sobre a santificação? É a libertação progressiva do crente do poder do pecado. Gente, não é de forma instantânea. É uma missão, é uma luta constante contra o pecado. Como eu digo, é de minuto a minuto. Os nossos pensamentos são muito rápidos, é como uma flecha, é como uma palavra proferida, é como um pensamento. Depois que a gente pensa, acabou, não tem mais como voltar. Depois que você coloca uma flecha aí, tem como você retomar essa flecha? Não. Do mesmo jeito são os nossos pensamentos, são os nossos pecados, é o nosso falhar. Então essa libertação é uma libertação progressiva. Eu vou aprendendo a cada dia que na vida do crente eu preciso batalhar para ser a cada dia uma pessoa melhor e mais generosa. O desejo de Deus é que o cristão amadureça, se torne mais semelhante a Cristo. Essa palavra amadurecer é muito forte. Mesmo você que já é crente de muitos anos. A minha família se converteu no ano de 2014. Eu e a minha família servimos ao Senhor. Mas nós estamos ainda num processo de amadurecimento. Preciso amadurecer. Eu preciso dar bons frutos. Que se torne livre do controle do pecado em sua vida. Porém, se o cristão pecar por causa de sua natureza decaída, Deus providencia a provisão. Existem inúmeras formas de dizer não. E Deus nos ensina na Bíblia como sair desse processo. Ele provê, Ele dá providência para que a gente saia daquela situação de erro. O problema é que nós estamos dizendo sim ao pecado o tempo todo. Esta é a grande questão. Nós estamos sendo influenciados e não estamos sendo influenciadores. Influenciadores positivos, através do nosso testemunho, onde quer que estejamos. Ele deu o Espírito Santo para auxiliar os crentes em seu processo de santificação. Estamos com Ele o tempo todo. Ai de nós, se não fosse a presença dEle nas nossas vidas. Estaríamos em constante erro. E jamais seríamos generosos, como Deus foi conosco, que é o tempo todo. Então, nesse momento que nós estamos, que eu estou aqui pregando para vocês, vocês vão pensando aí, nessa resposta durante a semana. Eu sou generoso. Eu estou abrindo mão de algo que é meu pelo outro. Eu estou ajudando o meu irmão da igreja que está passando dificuldades, seja física, seja emocional, seja espiritual, seja financeira. Porque, gente, os sorrisos no rosto, eles enganam muitas vezes. Tem crente aqui sorrindo lindamente, mas está passando por dificuldades físicas, emocionais e espirituais que nós não fazemos ideia. Basta chegar perto, dar uma boa noite, né? Aqueles que a gente já sabe que estão passando por dificuldade, ótimo. Garra ali o irmão, ora por ele, jejua por ele. Mas e aqueles que a gente ainda não consegue saber, que estão passando por dificuldades? Como fazer? Primeiro orar, clamar pelos irmãos. Nós não podemos esquecer uns dos outros. Ajudar ao outro acalma a minha dor. Ajudar a curar a dor e a ferida do outro também ajuda a tratar a minha ferida. Porque muitas vezes nós estamos olhando apenas para o que nós estamos passando. Para as dificuldades físicas, emocionais, financeiras e dificuldades nas nossas famílias que estamos passando. Ah, Senhor, eu já tenho tanta coisa para resolver na minha casa, como é que eu vou ajudar o meu irmão? Meu irmão, isso é generosidade. Você precisa sair daqui esta noite sabendo o que é ser generoso e respondendo de forma prática se eu estou sendo generoso ou não. Amém?
E quanto à glorificação, é a libertação final que Deus opera contra a presença do pecado na vida do crente. Eita glória! Olha só, a glorificação é a libertação final que Deus opera contra a presença do pecado na vida do crente. A glorificação, gente, ela não será efetivada até que o Senhor volte para os seus filhos. Onde eu vejo isso, irmã Joyce, para eu ler em casa depois, anota aí. 1 Coríntios 15, do 51 ao 57. Enquanto estivermos vivendo nesta terra, sempre estaremos na presença do pecado. O negócio é sério. Estaremos vivendo na presença do pecado. Mas nós temos que viver constantemente dizendo não para ele. Buscando dizer não o tempo todo para ele. É fato que nem sempre a gente consegue, não é, irmã Ivete? É fato. Como a gente já disse lá no início, vai dizer sempre, vai repetir sempre. É uma luta constante, é uma luta diária. Mas enquanto o Senhor não voltar, essa glorificação não será efetivada. Enquanto estivermos vivendo nesta terra, sempre estaremos na presença do pecado. Por isso, vigiai e orai. Quando a Bíblia diz vigiai, não é a vida dos outros, não. É a nossa. Quando a Bíblia diz orai, é sempre, é constante. É no nosso quarto, ali, ligadinho junto com o Senhor. Eu estava conversando com a minha irmã de oração ali, a minha dupla. Gente, pastor das Chagas, sua filha orou lindamente, que eu disse, ela não vai parar mais não. Ela já disse tudo que eu tinha para dizer. Senhor, que oração bonita. E ela disse, é o Espírito Santo, irmã, falando conosco. Eu digo, é mesmo. Precisamos estar assim o tempo todo, preparados para esta luta. E como a gente se prepara? Lendo a palavra, meditando nela, mas principalmente o que a igreja? Colocando em prática todas as regras que o Senhor dita para nós. Entretanto, as pessoas que confiaram em Cristo um dia serão completamente livres do pecado. Primeiro, devemos saber quem é Cristo. Levanta a mão quem já sabe quem é Cristo. Glória a Deus, já sabe quem é Cristo. Sabe o que ele fez? Sabem também. Deixa a mão levantada. Sabe o que ele é capaz de fazer? Também sabe. Olha que lição bonita esta noite para a gente. Segundo, o irmão já está com a mão lá levantada. Pastor Anderson. Segundo, devemos ter convicção de que esse conhecimento sobre Cristo é verdadeiro. Gente, Cristo é verdadeiro. Jesus Cristo é fato. Veio e há de voltar. Nós estamos à espera dele. Né? É ele quem nos ensina a nos livrar do pecado todos os dias. Terceiro, devemos agir de acordo com esse conhecimento e com essa convicção, confiando diariamente em Cristo. Eu sei que nos momentos bons é mais difícil dar honra, é mais fácil dar honra e glória a Deus. Estamos felizes, está tudo andando, né? Tudo bem. Está tudo na paz de Deus, mas na hora das dificuldades, na hora da dor, na hora da doença, na hora da perda, aí sim nós devemos agir com esse conhecimento. Não esquecermos da nossa convicção. Nós somos convictos de quê? De que Jesus Cristo salva, de que Ele é nosso único e suficiente Salvador. Mas precisamos confiar nisso diariamente. É na semana. Não é aquele que diz assim, hoje, segunda, eu confio em Jesus. Terça-feira, eu estou meio desconfiada. Quarta, vou para o culto porque eu preciso confiar mais. Vou ouvir a palavra. Quinta, vixe. Sextou, minha convicção se perdeu. Sábado, estou um pouquinho mais forte porque venho para o entre elas e o entre eles. Me fortaleci, me alimentei. Domingo, vou para a EBD, assistir às aulas dos professores aqui, foi só bênção, estou mais fortalecido. Mas deu domingo à noite, entrou em processo de tristeza, porque a segunda está para chegar, e eu me sinto mal.
ai meu Deus, aquela aflição no meu coração, não vou para o culto esta noite não. Amanheço segunda-feira sem se alimentar da palavra de Deus. E eu amanheço o quê? Toda me tremendo, toda fragilizada, né? Com hipoglicemia. Por quê? Porque não se alimentou durante toda a semana da palavra de Deus. E Ele é quem sara, Ele é quem alimenta, Ele é quem cura o nosso físico, cura o nosso emocional e trata do nosso espiritual. Então precisamos ter convicção. Nós precisamos confiar diariamente. É a semana, as 2 semanas, na 3ª semana, é o mês inteiro, é o ano inteiro, é até o último dia das nossas vidas. Todas as pessoas precisam ter um encontro pessoal com Cristo, submetendo sua vida ao Senhor. Nesse momento, a salvação ou libertação ocorre. Foi assim nas nossas vidas. Meu pai era um homem, como eu falei, muito murmurador. E eu precisei ensinar meu pai a dizer eu te amo. E eu faço isso com os meus filhos e principalmente com as minhas netas. Porque cada um tem um temperamento, cada indivíduo é de um jeito. Deus fez cada um de nós com características lindas. Mas nós também somos muito difíceis e damos muito trabalho para nosso pai. E o papai, como ele não ouvia o que era amor, ele não ouvia eu te amo, eu passei a dizer para ele. Isso depois que Jesus Cristo entrou na minha vida, porque eu também não sabia dizer eu te amo. E eu dizia para o meu pai, papai, eu te amo. Ele, pai, eu te amo, tá certo. Pai, eu te amo, viu? Ele, estou te ouvindo. Pai, eu te amo, tá bom, menina, tá certo. O irmão Brito acompanhou esse processo de entrega de meu pai a Jesus. Chegou aqui em Parnaíba sem andar, com 38 quilos. Passou 45 dias, aumentou 15 quilos. E se fortaleceu, voltou a andar e entregou a vida a Jesus. E aprendeu a dizer eu te amo. Nos últimos momentos de vida do meu pai, eu dizia, papai, eu te amo. Ele dizia, eu também te amo. E eu devo isso ao quem? Ao meu Senhor Jesus. Não é isso? Então vamos praticar o nosso ID, porque esse encontro pessoal com Cristo, cada um de nós teve, mas outros também são merecedores. A Bíblia diz que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar. E quando foi perguntado ao meu pai e explicado para ele, ele disse, a partir de hoje eu vou deixar de murmurar. Porque hoje eu conheço a Jesus. A partir daquele dia, lembro o quartinho. E sei que o irmão Brito lembra do quarto que o papai estava. E ele se levantou daquela cama, passou a caminhar e a adorar o Deus que ele servia. Não demorou muito, papai veio a óbito. 3 meses depois, o meu irmão também veio a óbito. Eu perdi o meu irmão de uma forma... Toda perda, ela é triste. Toda perda é muito triste. Porque o nosso HD... Ele não foi preparado para essas perdas. Mas nós precisamos aprender com elas. O nosso coração se acalma em família. O meu coração se acalma. Com as perdas que eu tive, irmã Rosângela, meu pai, dentre muitos outros, o meu irmão, eu sei que eles estão com o Senhor. Amém? Então, todas as pessoas precisam ter um encontro pessoal com Cristo, submetendo sua vida ao Senhor. Desse ponto, e ao longo da eternidade, o poder de Cristo na vida do crente é maior que o poder do pecado. Gente, precisamos ter essa convicção. Cristo é muito maior do que o pecado. Meu pai viu isso, meu irmão também, que viveu momentos difíceis na vida dele. O único filho homem do meu pai, o caçula, que ele tanto pediu que carregasse o nome dele. Meu pai, José de Holanda Cavalcante, quando meu irmão nasceu, José de Holanda Cavalcante Júnior. Ele não esqueceu da Joyce, da Joselda, da Joelma e da Joana Dark. Mas ele só falava, meu José, meu Josézinho, meu Jotinha. E foi o filho que deu mais trabalho. Se perdeu no meio do caminho. Papai nunca bebeu, nunca fumou, nunca ensinou aquela trajetória para o meu irmão. Mas o mundo... os que estavam à volta, e a decisão dele de se perder no meio do caminho o levou para a morte. E nós o perdemos muito cedo.
no Dia das Mães, com 3 tiros na cabeça, a minha mãe foi ao encontro daquele corpo, jogou um lençol em cima dele e ali pranteou. E olha que nós tínhamos perdido nosso pai há 3 meses atrás. Então, a graça de Deus, a bondade de Deus na vida dessas 5 mulheres servem como testemunho para vocês esta noite. A minha luta hoje é para que minha mãe e as minhas irmãs, através do testemunho da família Nagai, também entreguem a vida a Jesus. E a outra lição que eu deixo para vocês é que a gente não pode desistir dos nossos. Não desistam. Eles serão usados pelo inimigo para fazer você desistir de pregar o evangelho a eles e ir até eles. Mas não desistam. Sabe por quê? Porque Deus não desistiu de nenhum de nós. Desse ponto e ao longo da eternidade, o poder de Cristo na vida do crente é maior do que o pecado. E Cristo, por sua vez, cobre nossos pecados, tendo pago a penalidade por eles com a sua morte na cruz. Somos, portanto, desafiados a viver por Ele e crescer em sua graça. Estou quase finalizando esta palavra. E eu preciso dar um breve testemunho aqui. Eu e a Nayandra fomos assaltadas recentemente em frente à casa da minha mãe, lá em Teresina. Nós estávamos a 6 passos da calçada da casa da minha mãe. Pleno 1h da tarde, minha gente. Naquela neve de Teresina. Vocês conhecem a neve de Teresina? Você joga um ovo no chão, no asfalto, está frito, joga um salzinho, beleza, está no ponto. Eu com hipoglicemia, com fome, cheguei no Parque Piauí em Teresina. Alguém conhece o Parque Piauí em Teresina? É uma verdadeira cidade, né? Você não precisa sair de lá para nada, resolve tudo. Cheguei com o almoço da mamãe, comprei o suplemento, comprei o leite dela. Isso a gente pode fazer tudo a pé, no Parque Piauí, se você for corajoso, porque lá agora está extremamente perigoso. Eu com as quentinhas aqui na mão, botei minha carteira embaixo aqui e a quentinha aqui, e caminhando na neve de Teresina. Super feliz, 1h da tarde, buchinho vazio, estava super contente, né? E aí chega o ladrão por trás, o bandido por trás, numa moto, foi muito rápida a ação dele, ele chega dizendo assim, não reaja, não reaja. Eu, desatenta, meio lesada, né, com fome, 1h da tarde, bem pertinho da minha casa, eu disse, como assim? Olhei para trás, e a Nayandra, é o quê? Não reaja, não reaja. Aí eu disse, tá, tudo bem, sem problema. Aí ele encostou a moto, não desligou, botou um pezinho na frente, puxou o colar, tá! Quando ele puxou o colar, eu disse, não, é ladrão, é ladrão. Até então, eu achava que seriam meus primos, que há muito tempo eu não via, eu tenho uns primos muito doidos, né? Orem por eles. Eles são daqueles que chegam em você e dizem, entrega tudo, tá morta, bora logo. E eu digo, não, deve ser o Júnior ou o Neto, vão tirar o capacete. E a Nayandra pensou a mesma coisa. Quando ele foi no meu pescoço e puxou o meu peixinho, minha gente, de pescadora de peixe para pescadora de homens, que eu ganhei. Aí eu disse, não é o Júnior não, nem o Neto, é bandido. Foi no pescoço da Nayandra, tá, puxou o dela. Como ele viu que eu estava com a quentinha assim, acho que eu pensei até que ele ia pedir a comida, né? Eu estava disposta a entregar. Aí ele disse assim, a aliança. Eu digo, eita, Glória, não acredito não. Eu digo, fiquei sem fala, né? Porque eu não podia, porque eu estava com a mão na quentinha aqui. Só fiz esticar a mão e aqui ele puxou. E a aliança foi com ele. Aquele foi tão zeloso e tão cuidadoso, pode ser até redundante o que eu estou falando aqui para vocês, mas verdade como isso aconteceu. Ele disse, agora não reaja e vá para a sua casa. E aqui nos acompanhou, até o portão da minha mãe. Abriu o portão e digo, é agora que ele entra com a gente. Ele disse, entre logo. Aqui eu, bora menina, bora menina, bora menina. Empurrei a Nayandra e fechamos o portão. Ali nós começamos a chorar, a mamãe ficou sem entender nada. Eu expliquei para a mamãe, ela disse, calma, vão-se os anéis e fica o dedo. Eu digo, não, mas ele levou, foi colar. Ele depois vai colar, fica o pescoço. E eu fiquei pensando, aqui na terra nós somos dessa forma. O ladrão veio para quê? Para matar, para roubar, para destruir. Mas a salvação é um dom gratuito de Deus.
nada, nem ninguém nesta terra tira ela de nós, como Ele puxou a minha aliança. Porque a minha aliança com o Senhor é mais do que um anelzinho no dedo. Ele puxou o colar, que era assim de ouro. Foi meu esposo quem me deu, mas era apenas um símbolo. Não é ouro aqui na terra que nós devemos nos preocupar, né? Porque nós estamos muito preocupados com status, com o que temos, com o que somos aqui na terra. Estamos esquecendo do que está separado e selecionado para a gente nos céus. O ladrão vem para matar, roubar e destruir. E eu e a Nayandra oramos antes de almoçar, agradecidas, porque Ele não levou as nossas vidas. Porque Ele não adentrou o portão e fez coisa muito pior comigo, com minha mãe e com minha irmã. Nós não perdemos, nós ganhamos, né? Precisamos nos preocupar com o ouro aqui na terra. O Senhor dá, o Senhor tira, o Senhor concede, o Senhor deu, o Senhor tomou. O que é que a gente diz? Bendito o nome do Senhor. E para finalizar esta noite, eu trouxe uma frase muito interessante da Sandy Smith. E diz assim: nunca clamamos a Deus e recebemos um cheque devolvido com carimbo graça insuficiente. Olha que lindo. Olha que frase impactante. Quem já fez aqui a prova do Detran, a prova escrita, eu fui reprovada pela primeira vez naquela prova, gente, por 1 ponto. Quando aquela mulher carimbou, pá, chega, dói no meu ouvido até hoje, aí mostrou a folha de vermelho escrito bem grande, reprovado. Eu digo, meu Deus do céu, fiquei desesperada. E na minha primeira prova prática também foi do mesmo jeito. Outro carimbo, pá, reprovado. Mas para o Senhor, nós não somos assim. Nós somos aprovados, mesmo não sendo merecedores. Por isso que a Sandy Smith diz aqui, eu vou repetir. Nunca clamamos a Deus e recebemos um cheque devolvido com carimbo, graça insuficiente. Mas precisamos esta noite sair daqui aprendendo a ser generosos. Amém? Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por esta palavra sobre generosidade. Como o Senhor é generoso conosco, tão bondoso com a Tua graça, com a Tua misericórdia. Nós Te agradecemos pela nossa saúde, nós Te agradecemos pelo que já temos, pelos nossos sonhos também, que se for da Tua vontade o Senhor realiza, Senhor. Ai de nós se não fosse a Tua presença em nossas vidas, o Senhor é suficiente para nós. O Senhor nos ama, o Senhor nos quer presentes aqui todos os dias. Cuida, Senhor, dos que estão, cuida dos que não puderam vir. Trata, Senhor, todas as dores, cura, Senhor, todas as doenças. Esta é a nossa oração, uma oração de gratidão por tamanho amor e tamanha generosidade. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.